como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 18, Objetos de Conhecimento, Genética e outros tipos de herança. Detalhamento, heranças ligadas ao sexo, alterações genéticas na espécie humana. Então, vamos começar? Olá, então nós temos aí 2 momentos para falar sobre genética, né? Um deles é a herança ligada ao sexo, e para representar nada melhor do que um exemplo aí na natureza, do pavão, né, da pavoa. Nós temos aí uma representação de dimorfismo, né, sexual, 2 indivíduos completamente diferentes, mas que são da mesma espécie. Por que será que eles são diferentes? Então, aqui a gente já pode adiantar que está relacionado com uma estratégia evolutiva, né? Tudo isso começou com os estudos e as observações aí desde Mendel. Então, a relação entre a herança genética e o sexo é um dos pilares da biologia evolutiva, influenciando desde a diversidade genética até a seleção sexual. Então, vamos explorar aí os principais conceitos relacionados, né, à herança ligada ao sexo. Então, já fizeram essa pergunta, como os genes são herdados? Né, neste momento que a gente está falando de herança ligada ao sexo, a gente pode imaginar aqui de que forma todo o material genético é passado de um descendente para o outro. Nessa animação aqui que vocês estão vendo, nós temos um indivíduo unicelular. Né? Esse indivíduo unicelular, chamado de célula-mãe, ele tem um material genético, onde ele vai duplicar esse material genético e vai depois sofrer um processo, né, evolutivo chamado de bipartição. Neste processo evolutivo, né, de bipartição, ele vai desenvolver 2 células, né, que são chamadas de células filhas, e que tem um processo exatamente igual, né, aliás, que tem um material genético exatamente igual à célula-mãe. Esse tipo de processo é chamado de reprodução. É uma estratégia para os indivíduos que só têm apenas uma célula. O seu corpo todo, né, ele é apenas uma célula. Por isso são chamados de seres unicelulares. E esse processo é chamado de reprodução assexuada. Né? A reprodução assexuada, ela é quando os descendentes eles são cópias exatamente iguais ao seu progenitor. Né? Como a gente pôde visualizar aqui nessa animação, nós temos um indivíduo unicelular, né, que a gente pode representar aí como se fosse uma bactéria, porque tem uma estrutura de bactéria, e a partir da célula-mãe, nós temos o desenvolvimento pelo processo de bipartição de 2 células filhas. Isso aqui é um tipo de reprodução assexuada. Existem outros, sim, professor, existem outros tipos de reprodução, mas a gente quer aqui mostrar para vocês a diferença da reprodução assexuada para a reprodução sexuada. Então, ainda respondendo à pergunta de como os genes são herdados, esses indivíduos aqui ocorre o processo de bipartição e o material genético que foi todo duplicado passa para as 2 células que são chamadas de células filhas. Mas para os indivíduos que são formadas por muitas células, né, os multicelulares, nesse caso aí envolve a espécie humana, nós temos um outro tipo de reprodução. Essa reprodução ela é chamada dissexuada. Né? Respondendo à pergunta de como é herdado o material genético, para esses indivíduos ocorre o processo da combinação de genes, né, dos 2 progenitores, ou seja, é necessário indivíduos aí que vão
ter o seu material genético fundido, né? Nesse caso aí, geralmente é um indivíduo do sexo masculino e outro indivíduo do sexo feminino, né? Na biologia, desta forma que acontece. E quando ocorre a união desse material, que geralmente é pelo processo de fecundação, né? Gera um outro indivíduo. Este outro indivíduo, ele vai ter metade do material oriundo do pai e a outra metade oriundo da mãe. Ou seja, ele já vai ter no seu material, né, uma mistura dos seus genitores. Daí vem a questão da variabilidade genética. Como é que isso ocorre na prática? Vamos aí olhar a espécie humana. Então, se você olhar numa família, né, onde nós temos vários indivíduos proles, nesse caso aí os irmãos, né, para cada indivíduo que é gerado a partir do processo reprodutivo dos pais, vocês podem observar características diferentes. Nenhum irmão é exatamente a cópia do outro, né? Fazendo uma cronologia de tempo, né? Um após o outro. Então, neste caso, cada irmão vai ter o seu material genético definido pela mistura dos gametas, né, que foram oriundos aí do processo de gametogênese, né, tanto da parte do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, quando ocorre a união desses gametas, vai originar um indivíduo com informações genéticas totalmente diferentes. Isso é variabilidade. É claro que existe na natureza aí o que nós chamamos de formação de clones naturais, que são as cópias, que isso aí vai envolver a formação dos genes univitelinos. Aí são irmãos, né, que vieram de um único de uma única placenta, de um único óvulo, né, na verdade, que se dividiu e desenvolveu indivíduos diferentes, né, formando aí indivíduos exatamente a cópia um do outro no que diz respeito ao material genético, mas isso é uma forma natural de ocorrer e não é comum para a espécie humana, tá? Então, é uma exceção no que diz respeito à variabilidade. Nesse caso aí, nós vamos ter uma cópia, então os indivíduos eles vão ser exatamente iguais em material genético. Fora esta exceção, todos os outros indivíduos de uma prole vão ter características diferentes. É só você olhar o seu irmão, a sua irmã, e você vai perceber semelhanças, mas vai perceber também diferenças. Então, nisso aí, a gente já tem a primeira explicação de que existe um fator evolutivo muito importante que se chama variabilidade genética. Vai promover o quê? A formação de indivíduos com material genético diferente. De que forma essa estratégia, né, ela contribui aí para o processo evolutivo? Então, a reprodução sexuada, embora seja muito custosa, ela persistiu na natureza, né, de forma natural, no processo da evolução, por causa desses fatores. O primeiro, que a gente enfatizou muito aqui, foi a variabilidade genética. Quanto mais ocorre o cruzamento de indivíduos, né, mais aumenta a variabilidade genética, né, onde ocorre no processo da fecundação. Aliás, antes do processo da fecundação, que é a gametogênese, a recombinação genética do material, né, que é o processo de meiose, e nesta recombinação, cada gameta que é formado no indivíduo, ele vai ter um material genético diferente. Tá? A gente vai ver mais adiante qual é esse processo que causa essa variabilidade. Nós também temos o fator, né, da facilidade da eliminação de mutações. Né? Essa eliminação ocorre principalmente quando ocorre uma mistura muito grande de materiais, né, de indivíduos diferentes. Vamos imaginar aí na questão do grau de parentesco. Quanto mais distante o parentesco entre os indivíduos, melhor é essa variabilidade e menor é a possibilidade de ocorrer uma mutação. Hoje em dia, sabe-se que quanto mais próximo é o indivíduo no que diz respeito do grau de parentesco, né, maior é a possibilidade desse indivíduo ter certas formações, né, inadequadas, que nós chamamos de mutações. E são prejudiciais, né, a esse indivíduo.
O processo da reprodução assexuada, ele acelera a adaptação, né? Ou seja, ele mistura os alelos, né, que são vantajosos, em ambientes mutáveis. Mesmo porque o ambiente, quando a gente fala ambiente, é o meio em que vivemos. Ele está em constante mutação. Então, se você está num ambiente que está mudando, né, com o passar do tempo, você precisa estar adaptado a essas mudanças. Professora, mas mudança é muito relativo. Então, vamos falar aqui de uma coisa mais simples, né, mais atualizada. Tem indivíduos no planeta, né, olhando mais uma vez aí para a espécie humana, que são muito mais adaptados para o calor e outros que são mais adaptados para o frio. Isso é possível graças à variabilidade genética, que fez com que esses indivíduos fossem se adaptando a esses locais com condições climáticas totalmente diferentes. Né, que se a gente for colocar e analisar essas mudanças, né, de clima de um ambiente para o outro, elas chegam a ser extremas. Por exemplo, próximo da linha do Equador, temos aí os indivíduos que são bem adaptados ao calor. Né? Eles têm que ter essa estratégia, né, para aguentar esse clima que fica permeando aí pelas proximidades da linha do Equador. Diferente de indivíduos que são bem adaptados a climas bem frios, né, nos polos norte e sul do planeta, por exemplo, onde nós temos aí uma temperatura de 40 graus negativos, por exemplo, em alguns momentos. Imagine só, alguém que é adaptado a um calor de 40 graus, né, ir para um ambiente de menos 40 graus. Você vai sofrer um pouquinho, né? Imagina. Então, a variabilidade genética do indivíduo permite também que ele consiga se adaptar a condições climáticas diferentes. Isso acontece, às vezes, até na mesma espécie. Lembrando aí o nosso exemplo da espécie humana. Mas não para por aí o exemplo, né? Busca por parceiros, né, dentro do meio ambiente, né, e riscos de doenças são justamente algumas alternativas evolutivas que ganham essa contribuição por conta da variabilidade genética. Parasitas e hospedeiros, por exemplo, né, estão em uma corrida armamentista evolutiva. O sexo, nesse caso aí, ele vai ajudar os hospedeiros a gerarem defesas genéticas novas. Traduz a professora. Parasitas geralmente são indivíduos, né, dentro da natureza que a gente retrata como exemplo, indivíduos unicelulares. E os unicelulares a gente viu que se reproduzem através do processo, né, exemplificando aqui na nossa aula, de forma assexuada. Ou seja, os unicelulares eles são formados por cópias. Né? Vamos ter, no final das contas, por exemplo, uma bactéria que está colonizando aí um hospedeiro, depois de 7 dias, né, do tempo de incubação, do ciclo de desenvolvimento dela, nós vamos ter uma colônia de bactérias com o mesmo material genético. Tem cópias desses indivíduos aí formando essa colônia. Tanto que é possível controlar, né, a proliferação delas através de antibióticos. Mas, para o indivíduo que é multicelular, que permite essa questão da variabilidade genética, se ele fosse assim infinitamente menor, fazendo uma comparação de um multicelular com um unicelular, e se fosse jogar antibiótico no multicelular, ele não teria o mesmo efeito numa colônia, né, digamos assim, porque os indivíduos iam ter materiais genéticos diferentes. Alguns iam morrer e outros não, porque teriam resistência. Está entendendo por que a variabilidade ela vai ser um fator assim, muito importante no processo evolutivo? No caso de indivíduos multicelulares, eles são favorecidos por conta dessa característica. Vamos ver as consequências evolutivas, né? Quando se trata, por exemplo, da questão evolutiva ligada ao sexo, nós temos o que nós chamamos de dimorfismo sexual, que foi o exemplo que a gente viu aí dos nossos mascotes no início da nossa aula, né, dos indivíduos da espécie que geram aí o pavão e a pavoa. Eles são da mesma espécie, mas têm uma aparência diferente, né, tem tamanhos, tem cores diferentes. Então, isso aí nós chamamos de dimorfismo
dentro do ambiente. Você já tem também outros exemplos na natureza de indivíduos que possuem o macho e a fêmea, a aparência totalmente diferente. Geralmente é o macho, né, que tem essa estratégia evolutiva de ser mais atraente. E ele tem por um motivo. Então, falando ainda sobre a herança ligada ao sexo, nós temos aí uma outra consequência evolutiva, que nós chamamos de conflito sexual. Né? Nessa questão aí, os machos e as fêmeas, elas podem ter interesses reprodutivos opostos, né, no conflito sexual. Né? Um é disseminar a espécie, e a outra vai favorecer o processo de seleção dos indivíduos. Né? Nós temos, nesse caso aí, um exemplo do investimento parental, e neste processo, por exemplo, vamos colocar de novo a espécie humana. Né? Especialistas falam que o processo social do indivíduo pré-histórico ele estava baseado na seguinte forma, né, na proliferação das espécies, né, dos indivíduos, em que o homem ele estava condicionado a formar ancestrais, né, a reproduzir, enquanto que a mulher do período pré-histórico ela estava na condição de selecionar, né, o homem, né, para acasalar, para formar os descendentes. Então, no caso da mulher, ela estava condicionada a escolher o indivíduo, né, que era mais forte, ou que tinha uma característica que poderia ser evolutivamente favorável e passada para os seus ancestrais. Isso aí, a biologia evolutiva, junto com as outras ciências, tentando explicar a característica social desses indivíduos pré-históricos, né? Só para vocês terem uma noção aí da questão da seleção parental. Mas temos uma outra consequência evolutiva ligada ao sexo também, né? Que é a evolução de estratégias alternativas. Por exemplo, alguns machos usam táticas furtivas para copular. Né? Esse é o exemplo de peixes, né? De espécies de peixes que imitam, os machos que imitam a fêmea. Né? Quando a gente fala em imita, é a forma como nós interpretamos, né, nessa questão da copulação. Por exemplo, no indivíduo que nós conhecemos como o cavalo marinho, por exemplo, né, a técnica furtiva dele aí, nesse caso, dessa espécie, é que o macho, e não a fêmea, né, vai desenvolver os indivíduos, né, no seu corpo, né, vai fazer o processo da gestação lá, da sua prole. Né? Então, isso aí é um exemplo bem clássico, né, de uma espécie aí, bem adaptada, né, com essa técnica furtiva, imitando aí, vamos dizer assim, uma ação que seria condicionada na natureza para a mulher. Né? Mas a nossa aula aqui, ela não está falando só de herança ligada ao sexo. Nós também vamos falar sobre outra característica de herança genética que não é tão legal a gente, quando está aprendendo na prática, mas é uma outra possibilidade de acontecer, né? Que são as anomalias genéticas. Então, quando o indivíduo, né, ele, por exemplo, vai formar outro indivíduo da espécie humana, existe a possibilidade de formar pessoas que têm uma característica genética um pouquinho diferente do normal. Mas o que é esse normal? Então, quando a gente está estudando, né, dentro da biologia, né, dentro da genética clássica, genética mendeliana, que está tentando explicar aí o processo das adaptações, das mutações, das evoluções, houve uma descoberta do que nós chamamos de material genético. Isso já os fatores da genética agregada, a genética mendeliana. E quando se fez o estudo desse material genético, percebeu-se que existem exatamente 23 pares de cromossomos dentro da espécie humana. Cada espécie de animais na natureza, né, e vegetais, vai ter uma quantidade de cromossomos. Na espécie humana, nós temos os 23 pares, ou 46 cromossomos. E eles, quando são identificados, são alinhados e são organizados numa imagem, né, nós estamos diante de uma ferramenta, né, que vai nos dar um mapa, que é o cariótipo. No caso da espécie humana, né, um cariótipo normal, como vocês estão vendo aí na imagem, ele vai apresentar esses 23 pares de cromossomos. E se vocês observarem, nós temos aqui
além dos cromossomos numerados, nós temos lá no finalzinho os cromossomos X e Y, né, que estão sendo demonstrados aqui. São esses cromossomos que vão identificar na espécie, né, se o indivíduo ele é masculino e feminino. Quando nós temos 46 cromossomos, sendo que nos últimos, que é o par sexual, são 2X, nós temos o indivíduo do sexo feminino. No caso, o homem ele vai ser representado também pela mesma quantidade de material, porque é a mesma espécie, mas o par de cromossomo sexual ele vai estar identificado como um X e um Y. Então, nesta imagem, meus alunos, ela é um exemplo de um cariótipo humano de um homem normal, né, que vocês estão vendo aí nessa imagem, que está colorida didaticamente, só para vocês entenderem os tamanhos dos pares de cromossomos. Quando a gente vê uma imagem, na verdade, real, ela é em preto e branco, mas aqui está colorida artificialmente. Então, às vezes acontece, quando ocorre a união do material genético do pai e do material genético da mãe, acontece a união e a formação de um indivíduo não exatamente com essa conformação, com esse cariótipo que a gente acabou de ver, né? Então, é isso que nós vamos ver, essas anomalias. Bem, falando ainda do cariótipo, né, nós temos um número total, como eu falei para vocês, de 46 cromossomos. A estrutura intacta não deve apresentar as seguintes características: nenhuma deleção ou duplicação, ou translocação ou até inversão visível. E os cromossomos homólogos, eles são emparelhados corretamente para que a gente possa identificar exatamente se existe uma anomalia ou não, tá bom? Quando ocorre, nós chamamos de alterações. Essas alterações elas podem ser numéricas, né? Nesse caso aí, elas ocorrem quando há o ganho ou perda de cromossomos, e elas podem ser pela nomenclatura aneuploidias, que são alterações do número de cópias de um cromossomo ou alguns cromossomos, ou elas podem ser caracterizadas como euploidias, que nesse caso são alterações em todo o conjunto cromossômico, como triploidia, por exemplo. Mas os nossos exemplos aqui da nossa aula serão relacionados à aneuploidia. Vamos começar aí com o exemplo da trissomia do 21. Então, a trissomia do 21 é o que nós chamamos de síndrome de Down. O cariótipo ele não é normal. Em vez de ter 46, ele tem 47 cromossomos, né? O indivíduo acometido ele pode ser tanto do sexo masculino como feminino, e a alteração está exatamente no par 21, que nesse caso aí não é um par, na verdade é uma trissomia. Há algumas características, são atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia muscular, rosto achatado, olhos com fendas palpebrais, né? Cardiopatias congênitas e maior risco de leucemia e doenças de Alzheimer precoce para indivíduos que têm essa síndrome. E a aparência deles é uma aparência padrão, né? Que a gente facilmente identifica aí na população. A trissomia está apontada na setinha aí, destacada em vermelho, né? Onde deveria ser um par, tem 3 cromossomos, por isso que é chamado de trissomia do 21, né, que está exatamente onde deveria ser o par 21, na verdade tem um trio de cromossomos. E assim como existe um excesso de cromossomo, nesse caso foi o acréscimo de um, pode também ter a diminuição, a deleção de um cromossomo, nesse caso nós chamamos de monossomia. E aí, para trazer como exemplo, nós temos a monossomia do X, né, que é chamado de síndrome de Turner. A característica desse cariótipo é 45X. O que quer dizer isso? Que ele só acomete indivíduos do sexo feminino. Os sintomas e características são baixa estatura, pescoço alado, infertilidade, anomalias cardíacas e renais,
ausência de desenvolvimento puberal sem a reposição hormonal. O indivíduo está bem comprometido, né, nesse caso a mulher, né, está bem comprometido no que diz respeito à reprodução. Às vezes a natureza ela faz esse processo de seleção natural, né, o indivíduo que vem com uma anomalia genética, ele pode não reproduzir. E aí está a característica morfológica, né, o fenótipo dessa pessoa, né, que é uma mulher, geralmente a síndrome vai acometer indivíduos do sexo feminino. E quando a gente fala de pescoço alado, é esse pescoço que tem uma membrana, né, na parte lateral, que parece ser, quando a gente fala alado, lembra a asa, né, que parece ser uma abazinha mesmo, né, uma pele a mais, dando essa estrutura aí morfológica bem peculiar. E o cariótipo dela, se você observar, onde deveria ter um par de X, na verdade tem só um X. Então, a anomalia está identificada aí neste cromossomo, né, que está sozinho. Nesse caso, deveria ser um par de cromossomo sexual. Lembrando que todo par ele é formado de um material que vem do pai e outro material que vem da mãe, para formar esse cariótipo, tá bom? Temos uma outra síndrome, essa síndrome é chamada de Klinefelter, né? A síndrome de Klinefelter é para indivíduos, né, que têm um cariótipo com 47 cromossomos, ou seja, tem um a mais, né? Esse um a mais vai ser exatamente onde deveria ser o par X e Y. Nesse caso, vamos ter 2X, né? E se tem a presença de um Y, quer dizer que o indivíduo é do sexo masculino. Nesse caso, é um homem com um cromossomo X a mais. O que isso acarreta como características, né, fenotípicas? Nós temos, para esse indivíduo, uma estatura elevada, nós temos o que nós chamamos de ginecomastia, ou seja, o desenvolvimento da mamária, né, desenvolvimento mamário muito maior do que um homem normal, lembrando que o homem ele também tem mamas, mas é bem reduzida, mas nesse indivíduo ele é maior, mais desenvolvido. Esse indivíduo também vai apresentar infertilidade, né, com características aí de testículo pequeno. Nós temos também o que nós chamamos de hipotonia e dificuldades em aprendizagem, né, o que estão relacionados aí ao desenvolvimento do sistema nervoso. O indivíduo ele tem essa característica que vocês estão vendo aí, e o cariótipo dele tem um X a mais, como está em destaque aí para vocês. Nós temos também outras alterações, anomalia genética, né, outras alterações estruturais que ocorrem quando há quebras e rearranjos nos cromossomos, incluindo deleções, que são perdas de um segmento, duplicações, que são cópia extra de um segmento, translocações, que são troca de segmentos entre os cromossomos, inversões, né, que é um segmento invertido, e nós temos os cromossomos em anel, onde as extremidades dele perdidas, elas são unidas formando um anel. Mas temos também outros exemplos de deleção, como a síndrome de Cri-du-Chat. Nesse caso, a gente não está aumentando ou diminuindo o cromossomo, é uma deleção de uma parte do cromossomo, tá? De um dos pares. Nesse caso, o indivíduo ele sempre vai ter o cromossomo total, 46, pode acometer o indivíduo do sexo tanto masculino ou feminino, mas no par 5 vai ter uma deleção, tá bom? Por isso que temos essa identificação do 5P. Nós temos sintomas como choro agudo semelhante a um miado de gato, né, microcefalia, atraso intelectual e motor, e rosto arredondado com hipertelorismo, né, ou seja, olhos afastados. Essa é a característica morfológica desse indivíduo. O cariótipo dele, como eu falei para vocês, são 46 pares, mas no par 5, né, nós temos uma pequena deleção, né, o bracinho dele ficou menor, como vocês podem visualizar no esquema. Temos casos especiais de anomalias, mas que não vão alterar significativamente a espécie humana. Né? Essas variações elas não são caracterizadas como patológicas e podem ocorrer, por exemplo, a heterocromatina, né, constitutiva alongada, que é um processo, né, especial,
exatamente aí nos pares 9 ou 16, ou no Y também, né, no cromossomo Y, sem impacto clínico. Nós temos polimorfismo de tamanhos em regiões heterocromáticas. Essa nomenclatura heterocromatina está relacionada ao cromossomo. Nesse caso aí, as variações no satélite do cromossomo 15. E também temos alterações que não são consideradas anormais, outras, né, e não causam doenças. Por que estudar o cariótipo é importante? A gente viu aí essa questão das características das mutações, né? Então, elas já são uma sinalização da importância desse estudo. Analisar o cariótipo ele vai ser essencial para confirmar as suspeitas clínicas, né, como essas síndromes que nós vimos, identificar translocações balanceadas em pais e diagnosticar infertilidade, por exemplo, como a síndrome de Klinefelter, né? Se o cariótipo estiver dentro do padrão, 46 cromossomos, né, par sexual, XX ou 46XY, e sem alterações visíveis, o indivíduo ele vai ser considerado normal. Qualquer divergência, né, como os exemplos que a gente viu aqui, exige uma investigação mais detalhada, né, como, por exemplo, o uso de um outro protocolo que nós chamamos de sequenciamento genético. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, falando tudo sobre genética, com 2 momentos bem diferentes, né, herança ligada ao sexo e anomalias genéticas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.